Ok, 3 poemas de Luciana Barreto. Por Luciana Barreto. Uma ilha é sempre outra ilha. Vagarosamente palmilhada, aéreamente entrevista, uma ilha sempre nos invade os olhos e nos arranca passo a passo de nosso centro solo Cronos. Distraidamente percorrida, imaginariamente avistada, uma ilha sempre repete outra ilha e nos revisita suspensa e antiga. Talvez assim, em seu aceno vário navegante, em seu clamor calmo cor de turquesa, aquela margem outra, vaga e inventada, por fim nos devolva o sonho, o céu, as estrelas. Talvez novamente desavisados e refletidos, reprisemos os dias, os homens, as luas, e renovemos, um tanto comovidos, o apelo radioso, o gesto de Ulisses, por mais e mais e mais. Outra? São 3. Ai, meu Deus. Belíssimo esse poema. Esse foi meio por acaso. Bom, acho que esse aqui bom, dialoga esse acaso também. é ótimo. Travessia. Por vezes, travessias não transcorrem em solo, em mares e em altitudes, mas no metro, no verso, na rima, e no palmo a palmo vagaroso de mãos sábias de súbitos chegares. Por vezes, travessias não alcançam aquele ponto do mapa e do mundo. São os olhos que se fazem veleiros, são os corpos que vertem oceanos. Uma breve ilha que se avista possível e as estrelas logo ali, na exata altura dos ombros. Vamos a outra. Se eu soubesse, eu já tinha deixado. Tá. Toda palavra há de ser dita, seja em sua força de minério, seja em seu voo de dálias. Signos, sons, sensações rebentam as ondas e invadem o peito. Toda palavra sustém o altar, e se a despalavra nos fere a face, o gosto se verte em desgosto. As flores pendem do jarro, o cacto seca de súbito, e o amor, outrora madrepérola, desapontado escapa do mar, e jaz na areia bruta daquele dia sem sombras. Toda palavra persegue o seu eco, zonzo, móvel, estéril, mas o barulho difuso da rua, o brado de aço da bala, o grito agudo de mais uma pietá, os cascos covardes da elite devolvem à garganta o osso, o susto, o calo. Devolvem a sua face viva e de fronte suada a que veio o verbo inaugural, a de que toda palavra há de ser dita. 3 poemas, colhidos assim. Mas assim que é bom. A ideia é essa, né? Bem, gente, alguém quiser conversar, fazer alguma pergunta à Luciana? Presenças nobres e ilustres aqui de todos vocês, Geraldo, Fabiana, Luciana Alves, Marlizinha Frois, Jussara, o Elcio de Toledo, Angélica Torre, Narinha, e uma pessoa que eu não sei o nome, que é a Debbie Cronin. A Débora, minha amiga. Alguma pergunta? Eu posso? Opa, à vontade, Dom Elcio. Oi, Elcio, tudo bem? Oi. E aí, gente? Oi, Luciana. Tudo bem? Tudo jóia. Só uma pergunta objetiva, assim, bem curta e grossa. Até que ponto, Luciana, até que ponto a academia atrapalha a poesia? Ou alongando mais, né? Como a poesia, como a academia lida com a poesia? E para você que é poeta e professora, como que você percebe exatamente a academia nessa questão com a poesia? Né? É só isso, simples.
Nada simples, mas direto. Feito poema em linha reta, que chega feito com um soco. Mas eu concordo, Elcio, que a academia atrapalha a poesia. Né? Porque há um excesso de parâmetros considerados consagrados que muitas vezes inibem, né, o fazer poético de quem está começando e experimentando, né, porque o julgo crítico é muito implacável, é extremamente implacável. Né? Por outro lado, eu concordo, assim, por outro lado, a academia pode ajudar a poesia no sentido de barrar o que tem de ser sustado, porque existe um excesso de permissividade. Né? Muita gente, e por que não, né? A gente está num ambiente democrático, mas muitos se autoproclamam poetas porque deixam escorrer a própria subjetividade, ou tá na clave confessional, precisa desabafar, mas poesia não é diário. Poesia não é diário, poesia não é a dor de cotovelo simplesmente, não é o grito que escapa da garganta, não é um editorial contra o fascismo. Né? Poesia é forma. Então, a academia traz bons exemplos, mas ela é extremamente conservadora no sentido de, em sala de aula e pelos programas, contemplar o que está no cânone, né? Então, os outros, tantos poetas magníficos, maravilhosos, né? Claro que há honrosas exceções, há professores e professoras maravilhosas que capturam, né, da rua e dos blogs e de publicações mais populares, excelentes vozes poéticas. Então, eu acho que tanto atrapalha como também ajuda, né? Ajuda a barrar a permissividade e atrapalha no sentido de ainda ser um ambiente conservador. Me impressionou muito, eu estou lá no doutorado, assim, é tão pouco professor pesquisando, orientando, discutindo poesia. Eu achei assim pouquíssimo. E quando vai falar de poesia assim, isso é a minha percepção, né? É um olhar bem pejorativo, sabe? Esse olhar de, sabe, é alguma coisa que qualquer um faz. Isso aí eu não vou me deter porque sabe, é a coisa menor para a academia. Essa é a minha impressão como aluno, né? Eu não sou da letras. Eu estou fazendo doutorado na literatura agora, né? Então, há uma tradição muito forte, né? Assim, nas primeiras disciplinas, começa-se estudando, a gente entra, né, no ensino formal de literatura, acadêmico, digamos assim, pela poesia. Né? É por Homero, é por Camões, Petrarca. Então, é pela poesia que a gente entra, é a primeira expressão literária é a poesia. Mas há poucos professores que, de fato, estou falando na UNB, têm uma sofisticação, né, para empreender uma crítica à altura da poesia. Né? Eu gosto muito, então eu já dei aulas de 2 horas com uma única estrofe. Né? Vamos até a medula disso aqui. O que tem nessa única estrofe? E isso é maravilhoso, porque a poesia comporta essa irradiação, mas o preconceito é quem está fora do cânone. Então, o João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que tem uma fortuna crítica consagradíssima, assim como ele, o Drummond, o Bandeira, os irmãos Campos e o Décio Pinhatari, né? Há nichos de poetas que são muito considerados, Murilo Mendes, né? Jorge de Lima, os poetas órficos, eles são muito aplaudidos, sem dúvida, mas eles não são bem ensinados. Isso eu estou falando do meu universo, que por enquanto é só o UNB. Mas assim, nós poetas, né? Eu levo em sala de aula, já levei poemas, por exemplo, da Angélica,
né, para dar aulas em que eu falei de literatura feminista, né? Levei, junto com Conceição Evaristo e trechos de Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras. Mas aí depende muito de cada... Mas não está na estrutura programática isso. A literatura contemporânea é uma única disciplina e na literatura contemporânea chega-se no máximo até os anos 90, até Marcelino Freire, Marçal Aquino, né? A gente está fora, nós estamos fora, pelo menos. Então, a sua percepção é bem evidente mesmo, né? É bem certeira, bem procedente. Infelizmente, né? Infelizmente, mas a gente vai furando esses muros, né? A gente vai pichando os muros. Marlizinha, a pergunta Marli Freud. Boa noite a todos e todas poetas. Quero agradecer aqui a oportunidade de conhecer um monte de poetas nesse espaço aí de plataforma poética, né? É uma ideia genial aí, os três mal-amados. Eu, na verdade, fui até um pouco contemplada na pergunta anterior, mas aí eu vou tentar redirecionar aqui. Como que você vê a crítica hoje, né? Qual o crivo dela para determinar o que seria os limites entre uma poesia ruim e uma poesia boa, quando se trata de textos que circulam em torno do eu, né? Do lirismo, a gente pode falar na autobiografia, na poesia, enfim, no agenciamento desses eus, né? O que seria, como que a crítica elege o bom texto e o bom poema e o poema ruim, usando que critérios, pensando no que você já falou, a questão da forma? Sim, exatamente, né? Os critérios, eles estão completamente ancorados até o Paredes traz isso, a formatividade, né? Então você pode, claro, né? A poesia é o gênero né, de excelência do eu. O lirismo é isso. Né? A nossa subjetividade, o nosso olhar sobre o outro, sobre o mundo, sobre a nossa própria dor, ali se dispõe e é forjado. Então, a crítica se vale, primeiro, de uma singularidade, daquilo de fato destoar da média, não adianta a gente falar em originalidade, porque isso não existe, né? Existe singularidade, cada um singulariza, né? Então, um crítico, por exemplo, eu como crítica, eu não analiso especificamente um poema, eu vou buscar a obra da pessoa, ver como, se é dissonante, se não, se houve um desdobramento, um crescimento, se mantém no mesmo propósito existencial ali empreendido. Então, essa pergunta é algo desafiador, assim, para o crítico. O crítico, em geral, é extremamente arrogante, né? E destruidor. Eu tenho sérias críticas à figura do crítico, né? Um crítico que resenha um livro, por exemplo, o primeiro livro de alguém, o meu primeiro livro que vai sair, né? De repente alguém vai resenhar e pode escrever uma coisa assim, né? Jogando na lata do lixo, né? E, no entanto, são 25 anos ali, né, de elaboração, mas o crítico é atravessado pelo seu próprio repertório, pelas suas próprias predileções, né, e talvez ele não capture devidamente, né, o sumo, a medula, né, o graal de uma determinada poética. Então, eu sou muito respeitosa e cuidadosa. Todas as vezes que eu faço alguma crítica, que eu já resenhei muito, inclusive para jornais, eu sempre penso que tem uma história por trás, uma pessoa, um histórico, né? E é um desafio,
Mas o olhar tem de ser, eu vejo assim, né? Acolhedor, mas não permissivo. Né? Se for algo que, de fato, esteticamente é ruim, né? Eu, como crítica, eu nem publicaria. Sim, se me pedisse, eu falei, não, eu não vou escrever sobre esse livro, porque não vai ficar legal. Eu tendo a poupar, né? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito do Afonso Romano de Santana, primeiro por ele ser marido da Marina Colasanti, que ela é muito maravilhosa. Segundo, que ele é um excelente ensaísta. Ele tem um livro sobre Marcel Duchamp, Caixa de Vidro, que é extraordinário. Então, mas quando eu era crítica do Correio Brasiliense, que eu trabalhei muito em Caderno 2, me chegou o livro de poemas dele. E chegava aquela pilha e eu me recusei, porque não ia ficar bom. Não ia. Eu também prefiro a Marina, confesso. Hã? Eu também prefiro a Marina Colasanti, eu confesso. Pois é, exatamente. É a segunda pessoa que eu conheço que faz essa observação. Nossa, a Marina Colasanti é muito maravilhosa, ela é muito maravilhosa, realmente. Então, mas eu tenho esse pudor, né? Esse cuidado que nem todo crítico tem. Mas, em todo caso, o crítico, ele se vale de parâmetros mesmo. Já tem um instrumental aí para compreender o que é um bom poema ou um mau poema. Por mais que seja subjetivo e pessoal, né? Eu, por exemplo, tenho determinados poemas que eu sei que são bons, mas não estariam entre os meus preferidos. Mas mereceria uma nota justa. Eu acho Maravilha. que... Eu gostei da sua resposta. Você citou 2 elementos para fazer o crivo enquanto você exerce seu papel de crítica literária, que é a singularidade e o conjunto da obra, que eu chamaria de projeto do autor. Né? Quando você olha a obra em conjunto, você consegue ver o desenho do projeto do autor. E eu acho isso fantástico também. Maravilha, gratidão aí pela resposta. Obrigada, querida. Obrigada. Ok. Bem, quem te influenciou? Quais são aqueles poetas, Lúcia, que você colocaria? Eu tenho um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Nossa, como é que eu não pensei nessa pergunta para mim mesma? Certamente o Rilke. Eu achei que o Josafá, ele foi certeiro. Ele é um poeta que eu leio desde muito nova. Cecília Meirelles, né? A minha iniciação foi muito pela via da Cecília Meirelles. Drummond, eu comecei a ler poesia, na verdade, Cecília Meirelles e Drummond, que era o que eu tinha em casa, a casa dos pais. Então, eu entrei por essa via. Como eu disse, os poetas simbolistas, né? Baudelaire, que recorre tanto ao que ele mesmo chama de floresta dos símbolos e a teoria das correspondências. Então, essa prodigalidade imagética me fascina, me fascina. Eu sempre busquei a poesia que não é a poesia fácil, direta, imediata. Não quer dizer que um poema concreto ou neoconcreto seja fácil, direto, de jeito nenhum. Mas a minha dicção não é assim, né? Não é tão substantiva e depurada. Eu não sou como o Turiba, né? Verbicovisual, né? Ou a Noélia, que tem uma graciosidade, uma agilidade para trazer um recado, né? Ela tem uma coisa um pouco anedótica, ela faz não sei se ela está aqui, né? Umas anedotas melancólicas que eu acho muito incríveis. Então, mas os poetas que muito me fascinam, Fernando Pessoa, esse eu leio desde 20 anos de idade, né? Cada heterônimo com a sua própria personalidade, dicção, biografia, visão de mundo e solução estética.
Rimbaud me fascina absurdamente. Murilo Mendes, especialmente aquele livro dele, Pânico da Poesia, que é da década de 30, acho extraordinário. Bandeira, nossa, são tantos assim, mas assim, os poetas que de 10 ou 15 anos para cá eu tenho lido muito e que eu me identifico são os poetas portugueses. Especialmente 3, o Herberto Helder, que ele tem uma pegada surrealista, o Eugênio de Andrade e Sofia de Mello Breiner. A elegância, né, é algo que eu busco na minha escrita poética. Uma sofisticação e uma elegância, mas, claro, né, não atrapalhando o que eu pretendo que seja, no mínimo, antevisto, né? Não necessariamente retido, mas alguém perguntou, acho que foi o Josafá, né? Não sei se foi você, a filosofia responde e a poesia indaga. É isso mesmo. A poesia, para mim, funciona como um espelho, né? O bom poeta tem esse condão de virar para a gente. O último livro do Elcio, que é maravilhoso e tem uma força incrível, a gente lê e falta o ar. A gente é jogado contra a parede. Aquilo funciona como um soco mesmo. Nos provoca, nos empurra para alguma rota, não necessariamente para uma resposta. Então, mas assim, certamente eu esqueci de alguns poetas. Borges, nossa, Borges eu adoro. Eu gosto tanto, não sei se eu gosto mais, tanto quanto o Borges poeta e o Borges contista. Para mim, eles se equilibram. O Borges poeta é extraordinário. Então, eu estou sempre buscando novos poetas também, né? Garimpando. Então vamos escutar Luciana Barreto por Luciana Barreto. Outro? Foi. Ai. Então vamos. Geraldo, quer fazer alguma pergunta, Geraldo? Assim, eu estou tomando contato com a poesia dela agora, assim. Aqui está dizendo que ela ia publicar um livro assim, em 2017, né? Não, pois tá vendo como eu sou procrastinadora? Já até mudei o nome do livro. E é bom que de 2017 para cá o livro cresceu. Eu tenho preguiça dessa parte editorial. Aqui está dizendo, como é que é? Eu estou aqui na mala margem, né? Sim. Problemas seus aqui. Aí diz, o título é... Como é que é? Eu estou com um computador antigo aqui. A ideia era 2017. Peraí, eu chego lá. Aí diz assim, era Desmemórias Blues. Sim. Já mudou? Mudou. Seria esse, que titula um dos meus poemas, mas a minha poesia, que eu acho que vocês perceberam do que foi lido e comentado, não tem muito essa pegada pop. E o desmemória, né? Blues, no sentido de algo melancólico, né? Que ficou no esquecimento, do apagamento de memória. Esse título não... Eu me dei conta de que não combina com o restante do livro. Mas eu enrolo mesmo. Eu não sei ir atrás de editor. Não tem nem explicação para isso, porque eu consegui juntar, né? Tinha 130 poemas, aí eu fechei em 90. Eu acho que tá bom 90 para um primeiro livro. Seria o caso de passar para alguém fazer isso para você? Tem poetas que assim, autores que são assim, às vezes precisa que alguém vá lá e faça um arranjo. O que você acha? Tá bom? Eu tenho assim amigos, né, que já me ajudaram a ordenar, a tirar, mas
É procrastinação, não tem nome, né? Eu considero um bom livro, né? Passível de publicação. Agora, a desculpa é o fim do mundo, né? A gente está no meio do fim do mundo, então... Vai ser que não vale mais a pena, né? Não, Não, mas eu falei aqui, Jorge, assim, eu estou com um poema aqui que eu gostei, dos que eu li, né? Aqui dela, que eu gostei. Alguém já leu o nome? Não importa, pode ler. Não. Não leu, não leu o nome, não. Porque é um poema que esconde, sabe? Assim, promete e te enrola. E no final não diz quem é, né? Mas joga para um ser que é o superior aqui, porque termina o ti aqui, é um maiúsculo, eu estou supondo que é Deus, né? O seu divino, não sei, ela vai me dizer. Lê aí. Minha dor tem um nome. Secreto nome que me arde os olhos. Abafado nome que me calcina o peito. Apagado sol que refugie luas. Falou que ia dizer qual é o nome? Não disse, né? Minha dor tem um nome. Nome guardado no escuro da pedra. Acriciado, cândido. Aí, parênteses, né? No rosto da noite. Tremulada ternura em lírios incertos. Minha dor tem um nome. No dorso do nome, tantos sonhos, ventos, estrelas. Turvelinhos que embaralham os dias, recuam o calendário. Sopram então risos, represas, meninos. E das uvas mais antigas vicejam, por fim, parênteses, as vinhas da infância. Minha dor tem um nome, pois na prece febre em flor. É um nome composto, né? Esse negócio, não sei se é uma prática do composto, né? Acho interessante. Águas memoriais, prantos tantos. O clamor oferece-se tolo, pedinte. E a ti, somente a ti, face em fogo, revelo entre parênteses, meu nome, revelo o nome. Então, o ti aí está em maiúsculo. Quer dizer, essa dor que tem um nome, mas ela não nos diz, a poeta, o eu lírico aí vai, né, nos sonegando, mas ela diz para esse ser superior, que dor é essa? É uma subjetividade, assim, parece que vai ser confessional, mas não acaba não sendo, né? Porque ela acaba abrindo. Bom, você falou do Rilke, que ele está no plano superior, aquele poeta que meio que não se mistura, né, com o cotidiano, digamos assim. E no outro plano a gente tem, por exemplo, um Drummond de Mãos Dadas, aquele poema que ele quer se juntar aos companheiros naquele momento que a gente sabe que era tenso. E esse seu poema aqui, esse lirismo que você falou, e você foi bem clara, e é isso mesmo, do não... Poesia não é confissão, não é um texto para você desabafar, assim. Como é que você se equilibra aí nesse meio entre esse lirismo intenso, como a gente viu aqui, e essa poesia do qual você falou também, que não admite, por exemplo, a poesia como panfleto, né, o poema panfletário. Como é que você se equilibra? Eu sei que você tem uma posição política bem clara, assim. Como é que é esse laburear? Você se sente... Eu acho que já li um poema seu, assim, em que você, do momento agora, né, crítica, como é que é lidar com isso? E também vejo, assim, que você tem uma dicção, assim, das leituras que você falou aí, que até do Rilke mesmo, há esse ritmo que a gente sente, assim, que é meio clássico, sabe? Eu gosto de um poeta, eu gosto, assim, dessa poesia que consegue ter essa dicção um pouco clássica, mas também tem uma coisa que é próxima da gente, do nosso contemporâneo. Como é que é esse lidar com você nessas pontas aí, dessas dificuldades? Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas esse poema aqui, até se você quiser falar sobre esse poema, o que você nos escondeu aqui? O que é isso aí? Foi não, curioso. Mas é interessante porque eu titulo como nome, sem dizer o nome. Então, nem sempre o signo contém um significado, né? É um nome. Então, o poeta tem o condão de ocultar.
Eu não quis desocultar, eu não quis desvelar, mas eu admito que a minha dor tem um nome. E eu vou reiterando, secreto nome, abafado nome, nome guardado no escuro da pedra, né? Aí ainda falo no dorso do nome. Aí tem algumas chaves que dá para depreender ou não, né? Isso é possível confessar, no caso, é o nome da dor, né? Não necessariamente uma pessoa. Isso que é interessante, né? Daí o lirismo e a subjetividade. Então, eu confesso, né? O clamor oferece-se tolo, pedinte. De que adianta a gente se reportar a uma possível transcendência que, como todo anjo é terrível, não vai nos acolher, né? Por isso, a ti, somente a ti, faço em fogo, revelo o meu nome. Porque se é a dor que tem um nome, e essa dor está espelhando algo, que eu não vou dizer o que é, na verdade eu estou dizendo de mim. Então tem um jogo muito grande. Eu gosto do jogo, porque eu gosto da poesia que não é óbvia. Eu sempre busco escapar do fácil, do imediato e do óbvio, do que dá para depreender. Esse enredamento eu acho interessante, e você tem razão, Geraldo. Eu, de fato, articulo, né, essa ponte entre o clássico e o moderno. A minha poesia tem um acento clássico, porque ela é mais elaborada e sofisticada, muito atravessada por metáforas e imagens, e jogos de palavras e provocações outras, mas também é moderna. Quanto ao tema desse sem sentido do homem no mundo, a absurdidade, e também os versos chamados versos brancos, né? Não tem metro, não tem rima, eu não gosto, assim, em geral. Me parece meio óbvio uma coisa rimada, aquela coisa que já chega como rima, você já fica esperando, eu gosto do desconcerto. Então, é sempre um desafio. Eu tenho muita facilidade, de fato, a minha grande... O meu grande trunfo é a palavra. Eu escrevo, de fato, qualquer post de Facebook, num segundo, e, modéstia à parte, maravilhosamente bem. Sem nenhuma elaboração, direto do celular, assim. Mas eu busquei a poesia por me desafiar. Né? Eu poderia escrever, mas eu acho que eu não tenho imaginação suficiente como você, Geraldo, que é romancista, para sustentar uma história, desenvolver os diálogos, distender algo. Aí eu busco o apuro, que a poesia pede, né? Exige, na verdade. Então, é sempre ocultar, eu não gosto de entregar nada. Poderia dizer qual é o nome, não importa. Por isso que se chama nome. Essa é a brincadeira. Assim, o poema ele se torna realmente atraente, digamos assim, enquanto texto literário, por isso. Esse poema aqui, no caso, né, que eu estou falando. Mas vou esperar o seu livro agora, né, que deve sair mais rápido, depois desse encontro aqui. Está pronto, na verdade, de verdade, não é um blefe. Ainda bem que ele não saiu em 2017, porque ele era muito menor. De 2017 para agora, eu escrevi mais 40 poemas, ou 50, e bons. Então, ainda bem que eu procrastinei, mas chega também, né? Daqui a pouco o mundo acaba, eu não vou ter o gostinho. Mas eu não quero lançamento online, não. Eu quero um lançamento presencial. Um poema online. Um poema online. Online é ótimo, né? Um poema online aí, de Luciana Barreto por Luciana Barreto. Outro? Sim, você não falou, ficou respondendo a pergunta. Tá, então vamos lá. Já que falamos de fim de mundo, antes, no meio, depois. Antes do fim do mundo, animais acuados corriam do fogo. Passos metálicos avançavam insones. A pressa cega a vedar as vidraças. Ruas noturnas corriam surdas. Rostos sem nomes sumiam vagos. E o céu se tomava de fuligem e ventos.
No meio do fim do mundo, o inimigo invisível invade os peitos. Esquinas de pedra ardem ao sol. Almas evolando-se náufragas lilazes. Janelas para dentro suspendem o tempo. Ponteiros recuam e iluminam ternuras. Peixes e aves retomam saltos, luas, mares. E todo luto emerge impossível. Depois do fim do mundo, aquela praça relembra os seus velhos. O menino redescobre peões e pipas. Os bancos ainda verdejados de limo. Onde Teodora em seu pullover de lã? Onde Sofia em seu jaleco alvejado? Muros calcinados circulam vazio. E a mais irreal das pombas recobra o seu voo. Esse. Eu gosto disso. E a mais irreal das pombas recobra o seu voo. Esse é o último poema que eu fiz. Muito bom. Exatamente isso. Lu, querida, posso falar? Posso fazer uma pergunta? Oxe, Angélica, pode. Ai, amor. Chegou no finalzinho que a gente já ia dar despedida, mas você chegou na hora certa. Ai, que linda! Ainda passou batom. Tive que me arrumar um pouquinho, né? Para aparecer. Lu, lindo, estou adorando, estou aprendendo muito com vocês aí, viu? Parabéns para todos. Lu, uma perguntinha que eu queria fazer já mais cedo até, mas agora foi a hora certa porque você tocou na questão do Facebook. Você observa, porque você está lá sempre, né? Você é uma frequentadora, uma assídua, né? E coloca seus poemas e está sempre em discussão, em debates e em sala de aula com o pessoal mais jovem que também tem todo esse trânsito nas redes. Você observa, por acaso, uma linguagem nascendo? Uma nova... Eu sei que é difícil observar isso, trocar o pneu com o carro andando, digamos assim, uma imagem meio grosseira, mas há alguma... Você nota? Porque há um contágio, eu percebo. Eu conheço alguns poetas, e, em geral, muitos têm mestrado ou doutorado, essa é outra tendência que eu observo hoje, né? O pessoal, mestrado e doutorado em literatura, e são poetas. Então, cria um estilo, eu percebo, assim, um jeito parecido, eu noto. Mas eu queria saber de você, com o seu olhar de professora, de uma né, especialista. Isso é muito, muito interessante. Podia ter me passado a cola antes para eu pensar. Mas, assim, me ocorreram agora, né? 3 pessoas que passaram a escrever, também não tem livro publicado, e ainda estão tentando cunhar, porque a gente acaba cunhando uma assinatura, a gente tem uma digital, né? A Angélica... Eu tenho assim, alguns livros dela, você dá conta, né, de modular de modos distintos, que eu acho incrível. Né? O bom poeta consegue se reinventar e mesmo assim mantém uma unidade. Né? A gente percebe a assinatura, né, Angélica Torres Lima, mas de um livro para o outro, né, do poema quer ser útil para o nome nômade, não é isso? Isso. É distinto, é distinto. Então, o que eu vejo dos poemas compostos para esse pessoal assim está começando e se jogando nas redes, eu tenho uma impressão disso que você falou, que são meio contaminados. Tem uma coisa um pouco imitativa, né, da poesia urbana, de que traz assim traz o ruído, mas assim, eu não sei. É muito vago, né? Eu não saberia exemplificar. O que eu percebo e que me incomoda é que muita gente publica sem ter consolidado. A impressão que eu tenho é que eles não consolidaram ainda a versão final, mas mesmo assim, pela pressa que a internet exige, né? Que a internet nos empurra para um exibicionismo e um imediatismo, né? Eu acho que isso atrapalha esses poetas incipientes que se colocam nas redes
sem depurar. Poderiam depurar um pouquinho mais, né? Buscar resolver, aparar algumas arestas, mas eu não sei se existe algo em comum dessa turma que está publicando agora, né? Mas tem muita gente sólida já que coloca, que está ali, que tem um trânsito, e que entre esses, inclusive, eu percebo que tem sabe, um estilo, como se se estivesse já formando uma escola a partir dessa nova plataforma. Uma escola, né? Realmente, essa pergunta eu não sei responder de maneira alguma. Eu admito o meu fracasso frente a essa resposta. Mas pode ser uma escola, não sei se é uma escrita mais ágil, menos formatada. Uma coisa prosa também, sabe? Tem muito da prosa colocada dentro da poesia, mas de uma outra maneira. Não sei, eu percebo, assim, sabe? Uma sonoridade diferente. Ao que eu tenho visto, eu tenho um amigo que me alimenta muito dessa geração nova e dos bons que ele observa. E ele me manda. E eu sinto sabe, um fio condutor, assim, algo que vai passando de um para o outro, que tem eles são uma irmandade, sabe? Uma semelhança. Isso é maravilhoso, porque de fato é uma escola, né? É uma escola. Assim como teve a escola que muitos defendem, assim, existir, né? Nos anos 90, né? A poesia dos anos 90, que é algo forte. Assim como a dos anos 60, da geração mimeógrafo, tem a escola da geração eletrônica. Né? É algo que eu nunca pensei, embora eu observe sempre que me chega algum poema que eu vejo, assim, no papiro, né? No papiro do Facebook ou do Instagram, mas eu não me dei conta ainda desse fio condutor. É possível, sim, porque a gente está em diálogo. E a gente está ali estampado todos. Eu mesmo só publico no Facebook, tá tudo aqui. Escreva, publico, fica ali. Eu acho que nós nos lemos mais assim. Existe uma democratização. E eu não quero quebrar com algo que eu valorizo tanto, né? Que é a aura do livro, do objeto, que tem esse apelo táctil, né? O livro, sim, eu vejo o livro um pouco como um oráculo, né? Que o suporte mesmo para essa passagem entre o leitor e o mundo, que nós, autores, franqueamos. Eu não gostaria de ficar apenas no meio digital. Eu sei lá o que vai acontecer com essa pandemia, mas eu quero lançar meu único livro, que seja um só. Agora, sobre o estilo e a dicção, e como se fosse uma escola, é possível, porque todo mundo se lê muito. Todo mundo se lê. É diferente de nós que compramos livros e temos nossas prateleiras específicas. O pessoal está ciranda, né? Tem uma ciranda de troca e acaba que, de certo modo, a gente incorpora. E muita gente incorpora uma cadência, uma prosódia, uma respiração poética de tanto assimilar, que talvez não tenha se dado conta da sua própria ou não tenha cunhado ainda, né? O estilo é algo tem uma vacuidade, né? O que é o estilo? É algo que não é como trocar de roupa ou de estação, se é verão ou outono. É tão... Mas uma tendência de época mesmo, né? Uma tendência de época, Por outro lado, o suporte digital, eu tenho percebido poemas bem longos, porque não tem limite. Você pode fazer um poema mais narrativo, mais longo mesmo, porque diferentemente do papel, né, que tem um limite. Então, né, tem uma forma, tem um aprisionamento que nos é desafiador, o aprisionamento, de certo modo. E no suporte digital, não. É outro... Só que essa pressa, eu sou antiga, eu sou a moda antiga. Essa pressa me incomoda. Eu acho que essa pressa traz também um vale tudo.
aquilo que eu falei da permissividade. Né? A pessoa... Agora, até que pressa, eu não vejo nem tanto pressa, porque esse uso do espaço tem mais de 100 anos, foi Mallarmé que propôs, né? Jogar. Ele jogou ali tudo, ele bagunçou todo o esquema para exatamente. O Mallarmé, ele não tem tanta pressa assim, porque de lá para cá, agora que a gente está, de fato, soltou na página. Né? Os irmãos Campos brincaram muito, quer dizer, né? Poema concreto, poesia concreta. Mas agora usaram muito, né? Eu digo isso, brincaram muito. Gente, é verdade. Há 100 anos, né? Há mais de 100 anos, o Mallarmé trouxe o que é hoje a poesia no suporte digital, porque é como se fosse um poema partitura, né? Você pode ler a partir de várias direções, né? Sim. É uma outra disposição completamente distinta, né? E que faz sentido ali naquele lance de dados, né? Que não se joga ao acaso. É um lance de dados, mas não é ao acaso. Genial. Obrigada. Obrigada, querida. Bem, estamos chegando ao final desse maravilhoso bate-papo. Quase 2 horas de bate-papo, a gente nem sentiu, né? Fernando Feiras, considerações finais, agradecimento à poeta. Boa noite, Luciana Barreto. Obrigado pela sua presença, né? Abrilhantando o nosso programa. Mais uma vez, valeu. Eu que agradeço pela acolhida. E paciência. Nada. Josafá. Quase. Do fogo candente risco restou oblíquo. Apenas isso. O olhar retrátil, a palavra fátua e o gosto antigo da maçã em festa. Luciana, foi uma festa te conhecer aqui nessa proposta do Poetas no Radar, e é exatamente esse o objetivo. Não é só apenas conhecer, é divulgar, é gritar. E eu consegui terminar aquilo que você me indagou. Enquanto a filosofia explica em sua vivência existencial, a poesia indaga nos subterrâneos da existência vivencial. Na filosofia estão os conceitos e os concertos. Na poesia estão as conotações, denotações, as metáforas e os desconcertos. Foi um prazer conhecer você através dos seus poemas e de maneira mais pessoal nesse bate-papo. Obrigada. Obrigada pela generosidade, né, em relação quanto a esse diálogo. Nós que agradecemos. A ideia dos outros poemas é que ler aqueles seus 10 poemas deu vontade de ler mais, então a gente foi atrás de novos poemas, entendeu? Mas realmente foi maravilhoso. Eu adorei, eu achei que foi uma lição, aprendi muito. Queria agradecer você ter aceitado as ondas poéticas do Radar, que o Radar está aí, chegou, captou poesia, o Radar chama, né? E você, queria agradecer muito, muitíssimo mesmo. Estamos aí, a poesia, todos nós. Se alguém quiser fazer algum comentário para... Chega de perguntas, senão ela já respondeu muita pergunta hoje. Só fazer um comentário. Vou até tomar um vinho aqui. É só destravar e falar. Olha o coraçãozinho da Fabiana Rezende. Bom, estou esperando o livro. Oi, eu queria dar um beijo na Lu, dizer que eu gostei muito. Querida, beijo, adorei, querida, adorei. Obrigada. Muito Poeta bom, maravilhosa. Lu, adorei. Beijo para vocês. Obrigada. Ok, gente. Muito obrigado. Era Boa só para dar um noite. beijo mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos pela presença. Tivemos aqui aproximadamente 20 pessoas que passaram. Esse programa será gravado, esse bate-papo, esse radar será gravado e já foi gravado, vai ser editado e vai ser disponibilizado na rede, ok?
Muito obrigado a todos pela participação. E terça-feira estamos aí com poesia na escola, ok? Quer falar, Elcio? Diga o Elcio. Não, só dá tchau, valeu. Muito bom, Luciana, adorei, viu? Aprendi muito. Essas terças-feiras já estão no meu calendário. Viu? Pô, Nossa, passaram a integrar o meu também. Aí. Maravilha. É um espaço Parabéns aos muito 3 bom. maus amados. Maravilhosos mal amados. Quero ser mal amada também. Quer dizer, eu ando não amada. Nem mal nem bem. E vamos lá, ó, Tudo bem. lá no Ótimo. canal, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, que os bate-papos, todos os radares vão estar lá também, no canal Os Três Mal Amados no YouTube, ok? Gente, Sim. Beleza. boa noite, Abração, paciência para essa pandemia aí, já com 70 dias. 70 dias. Eu já acostumei com a minha casa já. Eu descobri que eu moro na minha casa. Eu estou quase virando um cacto. E eu adoro. Eu vou admitir que eu adoro esses momentos porque eu só passo batom, perfume, bijuteria para esses momentos. Que bom que eles existem. Senão eu viraria um cacto. Obrigada, que vocês foram muito maravilhosos. Obrigada pela acolhida, pelo diálogo, pela generosidade. E é muito bom, né, a gente estar entre pares, entre pessoas que reverenciam a palavra, né? Eu fico muito feliz, muito nutrida. Saio desse encontro maior e nutrida. Obrigada. Obrigado a você, muito obrigado. Namastê. Obrigada. Boa noite, gente. Beijo. Encerrando. Tchau. Boa Beijão, Marizinha. Falou, Gi. Tchau. Boa noite.